Você acha que conhece os seres da noite? Em Vampiro à Máscara, eles são muito mais do que criaturas que bebem sangue, enfrentam uma luta constante contra a sua própria natureza e fazem parte de uma sociedade secreta repleta de regras, clãs e disputas políticas. Neste vídeo você vai entender tudo sobre essas criaturas. Olá a todos, estou aqui então de volta para falar um pouco sobre Vampiro à Máscara. Para alguns de vocês já devem saber que eu tô com um canal exclusivo sobre Vampiro à Máscara e este aqui é um guia introdutório que vai servir para linkar os dois canais. Então se você gostar de Vampiro à Máscara ou gostar desse vídeo, aqui tá então como colaboração dos meus dois canais, o que parece estranho porque é tudo eu, mas ainda assim. Para quem já for inscrito, então deixa aquele comentário, o like e bora então ver tudo sobre os vampiros de Vampiro à Máscara. Vamos começar com o básico, como é que funciona a fisiologia, vamos colocar assim, de um vampiro aqui neste universo. Bem, eles são os clássicos de um morto-vivo vindo de uma maldição, neste caso, teoricamente, a maldição de Caim, mas nós chegaremos lá. Eles não como mortos-vivos, não precisam respirar, ingerir líquidos, entre outras coisas, a grande e única fonte de sustento deles é o sangue. Então, bebeu sanguinho, tá feliz, tá alegre. Eles possuem a mortalidade de tempo, então o tempo passa e eles apenas ficam mais fortes em alguns quesitos, porém tem alguns outros probleminhas que acontecem. As maldições deles vão também ficando mais complicadas, precisam de beber mais sangue, às vezes chegam até tendo que beber outros vampiros, e cada clã vai ter também a sua maldição, e essas maldições também vão ficando cada vez mais fortes, muitas vezes muito mais monstruosos, porém mais fortes. Nessa parte do monstruoso, eles não são malignos só por serem malignos, é interessante. O vampiro, ele é como se fosse uma casca, e dentro dessa casca tem um ovo, brincadeira. Mas é mais ou menos por aí, esse ovo é a besta. A besta é essa coisa que todo vampiro tem dentro de si. É uma coisa que quer apenas se alimentar e destruir, não necessariamente nesta ordem. E essa coisa efêmera, etérea, precisa ser mantida em controle, e este controle é bem complicado de se manter. Geralmente o vampiro tem que manter a sua humanidade ou achar a religiosidade para conseguir manter essa coisa em controle. É um dos aspectos mais interessantes e também mais complicados. Estou resumindo de uma forma bem simples aqui. E um dos fatores principais é que eles existem num mundo muito parecido com o nosso, só que no mundo das trevas, e neste mundo das trevas os humanos, ou a maioria dos humanos, não sabe da existência dos vampiros. Eles vivem escondidos da sociedade, e aí que entra a tal da máscara, por isso que Vampiro à Máscara é o ato de se esconder dos mortais para conseguir manipular os mesmos e viver de boa. Mas por que não dominar os humanos? Bem, na verdade tem um secto dos vampiros chamado do Sabá, que tenta fazer exatamente isso, quebrar a máscara e dominar os humanos como eles deveriam ser, é o monstros, mas isso aí é uma sobre a política interna. No geral são três sectos maiores, a Camarilla e os Anarques, esses dois seguem a máscara e o Sabá que não segue. Só para deixar claro, na maior parte da América Latina, quem manda é o Sabá, ou pelo menos era em edições mais antigas do jogo. Como um vampiro é criado? O vampiro é criado quando a mamãe é vampiro, o papai é vampiro, fazem nada porque vampiro não se reproduz desse jeito. E sim, é muito parecido, quase que uma cópia, quase não, cópia, do Anne Rice. Um vampiro tem que drenar o mortal, geralmente até o fim, né, tem que chupar todo ele, e aí dá uma gotinha de sangue, ou no caso aí de edições antigas, um ponto de sangue. O ponto de sangue é assim, nossa, mas o que é um ponto de sangue? Boa pergunta. É assim, geralmente se pensa que um ponto é igual a 1 litro, porque humanos têm 5 pontos de sangue, geralmente um ser humano tem 5 litros de sangue. Ah, a pessoa muito grande tem 6 pontos, né? Tem 5 pontos porque é a metafísica que vale. Vampiro à Máscara é um jogo bem interessante, porém tem algumas coisas que ficam... números! Não, obrigado. Este ato de transformar um mortal em um vampiro é chamado na sociedade deles de abraço. Na verdade, a sociedade deles não chamam muito de vampiro, eles falam de membros por causa da máscara. Você é membro da minha comunidade. Ninguém fala, é um vampiro. Então, eles usam todo um dialeto único para tentar se esconder. Tudo bem que muitas vezes não funciona. Este abraço é uma questão até que interessante, porque cada um desses sectos que eu falei vai interpretar isso de um jeito. Na Camarilla é toda uma burocracia. Você precisa de permissão do príncipe da cidade, que é a autoridade máxima dentro de uma cidade. Você vai precisar de autorização de um monte de gente. Ser meio que importante, e aí sim você vai ter direito ao abraço. Nos Anarques é meio que pelo bom tom, abraça quando der, melhor não abraçar todo mundo e faz esse tipo de coisa. No Sabá é vão abraçar todo mundo, fazer um bando de gente maluca e tacar na cidade pra ver se destrói tudo. Não, eu não tô brincando. Quando um vampiro abraça um mortal, eles tornam do mesmo clã dele, geralmente.
Eu sei que eu tô falando um monte de geralmente, mas o Vampiro à Máscara é desse jeito. Tem muitas quebras e eu não vou explicar todas elas. Então ele se torna um membro do mesmo clã. Então se um clã, que é um toreador, por exemplo, é o mais clássico, que é parecido até com os vampiros da Anne Rice, transforma um outro mortal, também vira um toreador. Só que vira um toreador de geração mais alta. Aí você fala assim, nossa, mas alto não é bom? Não, alto é ruim. Quanto mais baixa, melhor. A primeira geração é Caim, ou seria Caim. A segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e por aí vai. Então quanto mais pra baixo, pior. Então quanto mais alto, mais fraco. De novo, Vampiro à Máscara, números. Se você interessou muito sobre esse assunto, tem aí já o meu vídeo no meu outro canal, que fala literalmente sobre o abraço, que eu discorro muito mais sobre isso. Lembrando que esse é um guia básico. A maioria dos vampiros aqui possuem um clã, e até mesmo que não possuem clã, eles são organizados de um jeitinho lá muito específico pra eles, e tem um sangue fracos. O sangue dos vampiros é tão ralinho que cria um meio humano. E não é tão forte quanto o Blade, chega nem perto. Esses clãs são vários, tem 13 clássicos do V3, né? E tem alguns outros aí nas linhagens do V20 que são um bando de linhagem de sangue. Só para deixar claro, clã é quando tem muitos vampiros dentro dessa coisa, né, dessa família, e linhagem de sangue quando são poucos vampiros. Então, por exemplo, tem os Las Sombras, que são o meu clã favorito, tem ali um grande corpo de Las Sombras, tem muito Las Sombras pelo mundo. Tem uma linhagem de sangue chamada Kisadi. Esses Kisadi são os Las Sombras que têm poderes de fada. Eles não são um grande número, tem só alguns deles. Então eles são uma linhagem de sangue. Os clãs, os maiores clãs, eles vão ter o que seriam as terceiras gerações, ou seja, lá pra cima. Então 2 passos apenas separados de Caim, com algumas exceções, como por exemplo os Tremere, porque Tremere pra mim é clã, mas aí é uma coisa mais específica. E os terceiras gerações, então, eles têm esses moldes, vamos colocar assim. Os Ventrus, que é um dos clãs mais importantes dentro de toda a lore da Camarilla, são políticos, grandes comerciantes, pessoas extremamente influentes dentro de qualquer sociedade mortal. Príncipes, reis, são geralmente Ventrus, ou são abraçados por Ventrus. Os Toreadores é um clã dos artistas, o Gangrel é dos Ripongas da natureza, e por assim vai. Então tem um arquétipo, um estereótipo que cada um desses clãs carrega com si. Esse estereótipo pode sim ser quebrado, porém geralmente é mal visto ou cria-se uma linhagem de sangue por algum ou mais motivos. Então esses clãs se dividem desse jeito. Então se você é um Toreador, um Ventru, você poderia traçar, na verdade, a sua linhagem até o primeiro Ventru. É difícil saber, porque às vezes nem sabem quem criou quem não criou quem, principalmente em Idade das Trevas e outros tempos que muito vampiro foi destruído pela Inquisição. E todos esses clãs têm, além desses arquétipos, eles também têm coisas em comuns nos seus defeitos. Cada clã tem defeitos a mais. Então os vampiros aqui, além de torrar pelo sol, torrar pelo fogo, ter que beber sangue, entre outras coisinhas mais, cada clã tem os seus defeitos peculiares, isso muda de versão para versão. Por exemplo, os Ventrus, eles comem apenas um tipo específico de sangue ou algo parecido com isso. Os Toreadores, eles ficavam paralisados quando vinha algo muito belo, ou hoje em dia se sentem muito mal quando estão num lugar muito feio. O mais famoso de todos eles, com certeza, é dos Malkavianos, que eles são malucos, insanos, completamente doidos. E também tem a besta que eu já comentei, que é essa coisa interna. Vou tentar explicar um pouco melhor aqui. A besta é o fragmento do vampiro, vamos chamar assim. É a maldição inicial. Tá, então essa maldição inicial é como se fosse uma bolha lá dentro do que seria um vampiro de verdade. Essa besta vem junto. Todo vampiro tem a besta, mas nenhum mortal tem a besta. Isso é muito importante de deixar claro. Já que falamos sobre a besta e também sobre os clãs e outras coisas, qual é a origem dos vampiros aqui? É o seguinte, a origem dos vampiros é uma coisa um tanto complicada. A maioria das pessoas aceita que é Caim. Tem até o livro de Nod que explica bem isso. Tem até vídeos do meu canal, já antiguinhos, que falam essa história de Caim na versão do Mundo das Trevas. Porém, no Mundo das Trevas, como um RPG um tanto mais aberto, a lore dele às vezes é um pouco mais flexível. Você pode fazer sim um jogo do qual tudo acontece igualzinho, só que na verdade o vampiro inicial não é Caim, é Azathoth, lá do Lovecraft. Isso mexe com as coisas? Mais ou menos. O Mundo das Trevas ele tem muito disso. Dizem que foi isso. Muitas das pessoas, maioria dos mestres narradores, assim como eu, aceitam que foi Caim que criou tudo. Isso é geralmente as pessoas aceitam isso porque tem livros oficiais, tudo, sei lá o que. Mas nada te impede de mudar. Caso você vá narrar Vampiro à Máscara, claro que vai ter que saber o que tirar e o que colocar para não ficar meio descabível. Esse exemplo meu de Azathoth foi péssimo, por exemplo. Já que a gente está falando do Pai Sombrio, o Pai Sombrio também foi quem criou todas as disciplinas, que são os poderes dos vampiros. Aí
é o seguinte, a que poder tem no Vampiro à Máscara? A resposta é sim. Eu duvido, sério, eu duvido você deixar um comentário e falar não tem este poder em Vampiro à Máscara. Eu tenho certeza que tem, Então eu faço desafio pra você. Coloca, eu acho que não faz isso. Faz, tenho quase certeza. Então, tem poderes? Sim. Claro que quanto mais novo e quanto maior a geração, mais fracos são esses poderes. Quanto menor a geração e mais antigo, mais fortes ficam esses poderes. Então, tem esse balanço entre as coisas. Um vampiro muito novo, por exemplo, não vai conseguir se transformar em névoa. Um vampiro um pouco mais velho consegue. E além de tudo, já englobando o Pai Sombrio e mais coisas, esses defeitos específicos dos clãs, quem colocou isso neles, teoricamente, também seria Caim. Porque essas terceiras gerações, eles teriam traído Caim e os seus segundas gerações, que até agora eu não falei, e eles mataram as segundas gerações. Caim ficou muito pistola, falou, agora você é feio, agora você é artista e você é pobre. E por assim foi. Fora disso, um dos grandes problemas dos vampiros é com certeza a fome, porque vampiros sem sangue não existe, eles podem cair em torpor, que é uma soneca eterna. E aí a gente junta todos os conceitos que a gente já falou até agora. Eu sei que é confuso, mas o Vampiro à Máscara é desse jeito. Porque quando o vampiro entra em torpor, depende de qual a ligação dele com a humanidade. Se ele é um vampiro bem humanitário, bonzinho, entre aspas, e faz as coisas de forma legal, ele pode ficar 10, 5 anos, quem sabe aí, dormindo nesse torpor quando fica com muita fome ou sofre muitos danos. Porém, o vampiro que ele é desgarrado com a sua humanidade, um vampiro que ele simplesmente não liga, e ele é basicamente um monstro, ele pode chegar a 1000 anos nessa soneca eterna. Porém, por último, mas nem de perto, o menos importante, nós temos a sociedade dos membros, porque isso é uma das coisas mais interessantes e que realmente faz a mim, pelo menos, adorar esse RPG, narrar esse RPG, jogar esse RPG, consumir material sobre esse. A sociedade vampírica, ela é extremamente complexa, ela é feita em camadas, ela é feita em conspirações, ela é feita em um bando de coisa. De novo, eu tenho já um canal somente sobre Vampiro à Máscara. Quem quiser saber mais sobre os títulos que eu vou falar e outras coisas, vai lá que tá bem legal meus vídeos. Nós temos 3 sectos básicos, tá? Que é Camarilla, Anarque e Sabá. Eles são diferentes filosoficamente, vamos começar por aí. Os Sabá, eles são monstros, eles querem governar a sociedade como monstros e eles também querem acabar com os anciões, que vampiro velho é ruim e que eles deveriam se libertar disso e todos deveriam ser mais livres e governar como monstros. Essa filosofia básica deles. Eles se dividem em camadas também e todas as camadas têm nomes religiosos, bispo, padre, arquebispo, entre outras coisas. Eles são um culto da morte, eles fazem sacrifícios, bebem outros vampiros, eles são o que existe mais terrível na sociedade vampírica. Os anarques, entre todos, pra mim, eles vão ficar o mais esquecidos. Eles são, pra mim, a criança do meio, o filho do meio. Porque assim, eles são interessantes, mas muita gente fala, anarca. Os anarquistas, eles querem liberdade, mas eles querem liberdade pra viver a vida deles na boa. Mó paz. Eles não querem dominar o mundo, eles querem espalhar a palavra deles. É diferente. Eles querem que todos os vampiros sejam livres para fazerem o que quiserem. O que eles querem fazer? Aí vai de cada vampiro. Viver a vida, ter um amor, rezar. Eles fazem o que eles acham legal e continuam fazendo. Eles têm o menor número de hierarquia possível. E essa hierarquia, ela é, aconteceu. Porque o que vai ter é basicamente um barão e alguns outros mini cargos ali dentro para falar que tem. E assim, é muito complicado. Tem um livro inteiro dos anarquistas, e aí nesse livro dos anarquistas a gente vê que existem centenas, milhares de tipos de governo ou de instituições anarquistas dentro de Vampiro à Máscara. Então assim, anarquistas têm liberdade, e é isso. E a de longe a mais complexa e também a mais comum para se jogar e de se explorar é a Camarilla. A Camarilla é uma ultra, giga, mega corporação feita de vampiros antigos. Numa cidade governada pela Camarilla, nós vamos ter o príncipe, que é então o regente máximo da cidade. Nós teremos seu braço direito, que é o senescal, é o administrador. Nós teremos o xerife, que mantém a ordem. O xerife vai ter os seus lacaios, chamados de hounds e de escort. Voltando um pouco para cima, nós temos os primogênitos, que são os representantes de cada clã na cidade. Então, se tem bastante daquele clã naquela cidade, tem um primogênito. Nós teremos então os whips, que são os
lacaios dos primogênitos, os Myrmidons, que são os guarda-costas dos primogênitos, chanceleres, porta-vozes, arpias, que são os mestres da espionagem, vários outros cargos para uma instituição antiga funcionar, só que não para aí. Tem o governo mundial, que é a Torre de Marfim. Essa Torre de Marfim é um nome, não é um local, dá as ordens para a Camarilla. Então esse tantinho de vampiro controla milhares e centenas de milhares de vampiros, e os escolhidos dessa Torre de Marfim são chamados de Justicares, que também é um Justicar por clã. Então nos primogênitos é um clã na cidade. Os Justicares é o clã nível mundial. Então tem um Justicar Ventru, um Justicar Toreador, que são a representação máxima dentro daquele conceito. E assim, o interessante é que dentro da sociedade vampírica não é todo mundo aliado, tem várias brigas. Essas brigas é chamada de jihad, e a jihad é uma das coisas mais interessantes que tem, porque um clã às vezes não gosta do outro. Por exemplo, tem um clã chamado de Brujah. Eles são os ideologistas, as pessoas que querem o melhor para os vampiros, e tem os Ventru, que querem controlar todo mundo conforme a vontade deles. Põe os dois numa sala, e eles vão ter um conflito, e eles por muito tempo fizeram parte da Camarilla. Yay! Ou seja, eles brigavam entre si. Não somente isso, às vezes dentro dos próprios clãs tem conflitos internos dentro deles. Ah, eu quero fazer isso com o meu clã, eu quero fazer isso com o meu clã. Conflito. Maravilha. Depois disso, no V5 ainda tem as religiões. Os vampiros são organizados em clãs, sectos, religiões e muito mais. Então tem religiões diferentes dentro da própria Camarilla no V5. Ninguém se gosta. Todo mundo é uma questão, um trai para um lado, outro trai para o outro e sei lá o que, e destrói. É uma bagunça, é uma maravilha. Então a sociedade vampírica, o jogo político dentro de Vampiro à Máscara é uma das coisas mais interessantes que tem. Esse foi um resumo bem simples, então, de Vampiro à Máscara. Pra quem já for fã do canal aí, eu peço desculpas por ter ficado tanto tempo sem colocar nenhum vídeo. Eu vou tentar voltar a fazer esses vídeos, porque eu tenho feito vídeos no outro canal, e são vídeos que eu acho que são bem específicos e eu não vou trazer eles pra cá. Esse aqui vai ser essa ponte entre os dois por enquanto. Eu sei que eu falo muito sobre Anjos da Noite, mas pra mim já dá uma pequena saturada de Anjos da Noite. Eu quero fazer outros tipos de vídeo, com outros tipos de ideia, porque senão, eu acho que o que eu tinha que fazer em Anjos da Noite, eu acho que eu já fiz, né? Ao menos você falar, vou colocar no comentário uma coisa que o Douglas não fez, e talvez eu pense em fazer, mas eu já fiz muito, talvez shorts eu faça, porque shorts é uma coisa mais simples, mais rápida, e eu posso falar um mini fato, e ele vai ser mais interessante. Mas, no geral, eu acho que de vídeo grande eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu tô pensando muito em fazer alguns vídeos sobre o Blade, porque falta fazer uma linha do tempo do Blade, entre outras coisinhas mais, tá bom? Então eu agradeço quem for, quem deixou aí, já, quem é membro ainda, quem quer se tornar membro, entre outras coisas, agradeço demais. Eu quero muito voltar com este canal, porque é um projeto interessante, é um projeto grande, e agora vocês podem ver que eu tô com uma câmera melhor, com um microfone melhor, iluminação melhor. Eu acho na hora de voltar aí, tá? Obrigadão a todos, vejo todo mundo aí na próxima.